Olá, meu irmão, minha irmã, muito boa noite a todo mundo. Hoje é domingo, dia do Senhor, e estamos aqui no finalzinho desse dia para fazermos o estudo bíblico do livro de Juízes, capítulo 7. Juízes, capítulo 7. Pega a tua Bíblia e ainda dá tempo de fazer esse domingo, dia do Senhor, mais esse capítulo. Hoje, dia 17 de outubro, vamos para o nosso sétimo capítulo do livro de Juízes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, derrama a tua graça, a tua força, o teu Espírito, para que possamos compreender a tua palavra e crescer na intimidade contigo. Amém. Vamos lá. Antes de partirmos para Juízes capítulo 7, vamos para concluir o capítulo 6. Nós vimos aqui no capítulo 6 o encontro do anjo com Gideão, o chamado para que Gideão fosse liderar a conquista de Israel, né, o exército de Israel, contra os madianitas. Nós vimos aqui e aprendemos que Deus se revela quando a gente está trabalhando também, né? E Ele nunca vai chamar para gente preguiçosa, que está parada. Ele quer que a gente vá com a força que nós temos, porque é Ele quem luta em nosso favor. Então não é com as forças e os poderes humanos, né? Mas que nós iremos vencer, mas pela força espiritual de Deus, que nós vencemos as nossas batalhas, principalmente as batalhas espirituais. Depois nós vimos que Deus então se revela a Gedeão, dizendo que ele não vai morrer, né? Porque ele teve a paz, a face de Deus. Mas ao contrário, ele vai dizer, olha, Yahvé é o Deus da paz, né? E aí depois, a primeira coisa que Gedeão faz é tirar os Baals da sua família. É tirar da sua casa tudo o que era contra Deus. Tudo aquilo que o seu pai cultuava. Tudo aquilo que os seus irmãos cultuavam. E ele então expulsa, quebra todos os Baals, né? O altar do mal, o poste sagrado, cortou, destruiu e purificou a sua casa. Então, terminamos ontem com essa palavra. E aí veio capítulo 6, versículo 36. Gedeão disse a Deus: se verdadeiramente queres livrar a Israel por meu intermédio, como disseste, eis que colocarei um velo de lã na eira. Se o orvalho cair sobre o velo e todo o terreno estiver seco, então saberei que livrarás a Israel por minha mão, como disseste. E assim ele fez. Quando Gideão se levantou no dia seguinte, de madrugada, torceu o velo de lã e de orvalho dele e tirou uma taça de água. Gideão disse então a Deus: que tua cólera não se inflame contra mim, se falam ainda mais uma vez. Permite que eu faça uma última vez a prova do velo. Que nada fique seco, senão apenas o velo, e toda a terra ao redor se cubra de orvalho. E Deus fez assim essa noite. Só o velo de lã estava seco e havia orvalho em toda a terra ao redor. Vejam, não sei se vocês entenderam o que Gedeão fez. Ele pediu um sinal, se de fato Deus estava com ele, se de fato ele ia vencer, né? Por N motivos, por receio, por medo, por incredulidade, é importante imaginarmos o seguinte: Deus não chama a gente porque a gente é perfeito, né? Ele escolhe quem ele quer, até pessoas incrédulas. Moisés muitas vezes duvidou, disse: olha, eu não queria, eu não quero, manda outro, Senhor, mas eu sou gago, e foi ali fraquejando, né? Foi fraquejando até Deus provando para ele: não, é você mesmo, faz isso, faz aquilo. Gedeão também faz essa experiência: olha, se realmente é o Senhor que vai dar a vitória, então eu vou pegar um pano, né, um novelo de lã, vou colocar lá fora. E depois, no outro dia, o sereno no dia, se tiver molhado só o novelo de lã e tudo ao redor estiver seco, eu sei que o Senhor está comigo. E assim aconteceu. Depois ele pede mais um sinal. E Deus fez, de fato aconteceu. Né? Porque Deus estava comprovando. Deus ele vai comprovar a sua vontade em nossa vida. Capítulo 7, vamos lá. Jerobaal, isto é, Gedeão, se levantou de madrugada, bem como todo o povo que estava com ele, e veio acampar em
orado. O acampamento de Madian se achava ao norte do seu, ao pé da colina de Moré, no vale. Então Yahvé disse a Gedeão. Olha que Yahvé disse a Gedeão. Essa história é muito bonita, né? O povo que está contigo é numeroso demais para que entregue Madian nas suas mãos. Para que eu entregue Madian em suas mãos. Israel poderia gloriar-se disso às minhas custas e dizer, foi a minha própria mão que me livrou. Agora, pois, proclama aos ouvidos de todo o povo. Quem estiver tremendo de medo, volte e escape pelo monte Galaade. 22.000 homens voltaram e restaram ainda 10.000. Então, tinham quantos mil homens? 32.000 homens. Deus disse, olha, tem muita gente aí. E vocês correm o risco de vocês ganhando, acharem assim, não, foi Deus quem... Quer dizer, acharem assim, foi eu que consegui. Quantas vezes a gente faz isso, né? E nunca dá glória a Deus. A glória que lhe é devida. Então, Yahvé, nesse caso, manda, olha, quem está com medo vai embora. Pode falar que pode ir embora. E foram embora 22.000 homens, mas ainda ficaram 10.000. E Yahvé disse a Gedeão, este povo ainda é muito numeroso. Faze-o descer à beira da água e lá os provarei para ti. Aquele de quem eu disser, este irá contigo, este contigo irá. E todo o povo que eu disser, este não irá contigo, esse não irá. Gedeão fez, pois, todo o povo descer à beira da água, e Yahvé lhe disse, todos aqueles que lamberem a água com a língua, como faz o cão, tu os porás de um lado, assim como todos os que se ajoelharem para beber. O número daqueles que lamberam a água levando as mãos à boca foi de 300. Levando as mãos à boca foi de 300. Todos os outros se ajoelharam para beber. Então Yahvé disse a Gedeão, é com os 300 que lamberam a água que vos salvarei e entregarei Madian nas tuas mãos. Que todo o resto volte para suas casas. Tomaram então as provisões do povo e as suas trombetas. E depois Gedeão despediu todos os israelitas, cada um para sua tenda, retendo consigo somente os 300. O acampamento de Madian estava abaixo dele no vale. Então vejam, aqui os 300 de Gedeão. Ou seja, aquele que não se ajoelha, mas que pega a água e a leva à boca e bebe, né? Esse que permanece com a outra mão na arma, né? Ou que leva a água à boca, que não se ajoelha, que não se curva. Essa experiência vai fazer com que eles sejam diferenciados, com que eles possam assumir que sim, que de fato eles querem, eles vão, na realidade, para a guerra. O mais importante de tudo isso, é claro, existe uma característica própria com relação a isso, ou seja, estar pronto para a batalha, não se curvar, não render-se, né? Primeiro vai embora quem está com medo, depois aqueles que não estão preparados, né? Mas aqueles que estavam preparados são 300. Mas acima de tudo, qual a maior lição? Olha, é com 300 apenas que eu vou vencer. 300 guerreiros. Por quê? Porque quem vai vencer sou eu. É o Davi que vence o Golias. É o louco diante do mundo que vence as forças do mal. É um homem que vence o sistema inteiro. Porque é Deus quem vence por ele. Ora, aconteceu que essa noite Yahvé lhe disse, levanta-te e desce ao acampamento, porque eu vou entregá-lo nas tuas mãos. Se, porém, tens medo de descer, desce ao acampamento com o teu servo Fara. Escuta o que dizem. Tu então ficarás animado e descerás contra o acampamento. Então, é um presságio da vitória. Gedeão acorda, desceu, pois, com seu servo Fara até as vanguardas do acampamento inimigo. E Madian, Amaleque e todos os filhos do Oriente estavam deitados no vale, numerosos como gafanhotos. Seus camelos eram inumeráveis como a areia da praia do mar. Gedeão veio e ouviu que um homem contava um sonho do seu companheiro. Dizia, foi assim o sonho que sonhei. Um pão de cevada rolava no campo de Madian, atingiu a tenda, chocou-se com ela e a fez cair de cima a baixo. Seu companheiro respondeu, isso não pode ser outra coisa senão a espada de Gedeão, filho de Joás, o israelita. Deus entregou nas mãos dele Madian e todo este acampamento. A tenda tinha caído.
Olha o sonho do cara e a conversa entre eles. Então, Gedeão, que talvez ainda estava duvidando, ainda estava com medo, foi chamado por Deus para ir até o acampamento inimigo e ouvir a conversa para que aquela audição da conversa gerasse nele esperança. E ele teve esperança, né? Acabando de ouvir a narrativa do sonho e sua interpretação, Gedeão se prostrou e depois retornou ao acampamento de Israel e disse: de pé, porque Yahvé entregou em vossas mãos o acampamento de Madiã. Gedeão, então, naquela mesma madrugada ainda, dividiu, pois, os seus 300 homens em 3 grupos, e a todos distribuiu trombetas e cântaros vazios com tochas neles. Olhai para mim, disse ele, e fazei como eu. Quando eu tiver chegado à extremidade do acampamento, o que eu fizer, fazei-o também vós. É claro, então, agora que tem um ataque de guerra, né? Ele vai dizer: tocarei a trombeta em todos, e eu e todos os que estão comigo. Então vós também fareis soar as trombetas ao redor do acampamento, e gritareis: por Yahvé e por Gedeão. Gedeão e os 100 homens que o acompanhavam chegaram à extremidade do acampamento, no começo da vigília da meia-noite. Quando já não tinha... Da meia-noite, interessante, né? Quando já tinham colocado as sentinelas, tocaram as trombetas e quebraram os cântaros que tinham nas mãos. Quando os 3 grupos tocaram as trombetas e quebraram os cântaros, na mão esquerda levavam as suas tochas acesas, e na direita as trombetas, e gritavam: espada por Yahvé e por Gedeão. Imagina, 3 cantos, o pessoal dormindo ali, e escuta isso, o toque da trombeta, o chofar, e o fogo surgindo, né? As tochas sendo iluminadas e o grito: espadas por Yahvé e por Gedeão. E todos se mantiveram imóveis, cada um no seu lugar, ao redor do acampamento. E todo o acampamento então se agitou. E gritando, os madianitas se puseram em fuga, enquanto os 300 soavam as trombetas. E Yahvé fez com que, enquanto eles tocavam, Yahvé fez com que todo o acampamento, cada um voltasse a espada contra o seu companheiro. E todos fugiram até Bet-seta, perto de Serera, até a margem de Abel-meula, defronte de Tebate. Então, houve tanta confusão que eles fugiram, ficaram angustiados e começaram a matar um ao outro naquela escuridão. Os homens de Israel se reuniram de Neftali, de Azer e de todo Manassés e perseguiram Madiã. Gideão enviou por todas as montanhas de Efraim mensageiros dizendo: descei ao encontro de Madiã e ocupai antes deles as fontes de água até Bet-bera e o Jordão. Todos os de Efraim se reuniram e ocuparam as fontes de água até Bet-bera e o Jordão. Tomaram prisioneiros os 2 chefes de Madiã, Oreb e Zebe. Mataram Oreb no rochedo de Oreb e Zebe no lagar de Zebe. Perseguiram Madiã e levaram a Gedeão, além do Jordão, as cabeças de Oreb e Zebe. Uau! Assim, acabamos o capítulo 7. A vitória de Gedeão com os 300. Deus está falando com você, sim ou não? Ou seja, muito concretamente, quando Deus está conosco, a vitória é certa. E Ele é o Senhor da vitória. É Ele que nos dá a vitória. Não é um Salvador. Não é um homem. Não são os homens. Diante da situação que nós vemos no Brasil e no mundo, Jesus é o Salvador. Ele é o Senhor. Ele é o Salvador. Vai se utilizar de homens. Mas a vitória não é do homem. Não confiemos nos homens, mas no Senhor. A batalha espiritual, rezemos, porque vamos sair vencedores. O que é que Deus falou com você? Deixa aqui nos comentários e amanhã vamos para o capítulo 8 do livro de Gedeão. Um abraço forte.